Oi, gente. É, Hoje eu acabei que não fiz junto, né, com a de cartilagem, mas chegando agora em tecido ósseo, é, que eu preciso que vocês saibam de tecido ósseo é bem pouco. Na verdade, eu fiz uma monitoria bem mais direcionada no tecido ósseo e é a penúltima, né, então já tá bem perto das férias, ainda bem. Então, bora lá. O que é um osso? Lembrem da aula de cartilagem, que eu falei que é um tecido conjuntivo também. Só que esse tecido conjuntivo aqui, ele sofreu um processo de ossificação, tá? E aí você tem uma matriz calcificada, e essa calcificação é que dá o aspecto do osso de ser tão enrijecido, de ser tão duro, de ser tão denso, tá bom? Apesar de ter todas essas características, é importante sempre lembrar que o osso é uma estrutura viva, tá? O osso não morreu, né? Tipo cabelo que tá morto, tá? O osso, ele tá vivo. Então, o osso, assim como todas as estruturas no corpo, ele tem funções. E eu preciso que vocês lembrem das funções do osso. Basicamente, o osso ele tem funções de proteção. As funções são muito parecidas. A função da pele, de cartilagem de osso são muito parecidas, né? Por parte. Função do osso: proteção, sustentação e suporte, contração e armazenamento, tá? Lembrando que o músculo contrai, passa isso por osso, mas você acaba colocando que o osso também realiza processos de contração, tá bom? Então, proteção, sustentação e suporte, contração e armazenamento. O bizu é prossuconar, tá? Prossuconar o osso. Você precisa prossuconar o osso. Proteção. S, suporte e sustentação. Com, contração, armazenamento. Prossuconar, tá? Então, proteção. Su, né? Que é o S de sustentação e de suporte. Com, contração, de armazenamento. Então, prossuconar é basicamente as funções do osso: proteção, sustentação, suporte, armazenamento e contração, tá? E aí, basicamente, o que ele vai fazer? Ele protege medula óssea e órgãos internos, por exemplo, as costelas que protegem as estruturas de dentro do tórax, suporte e sustentação para tecidos moles, os músculos, a pele, enfim, etc., se inserem nos ossos para conseguir esse processo de sustentação a partir do nosso esqueleto. Ele vai ajudar no sistema de alavancas nessas contrações musculares. Se fosse só o músculo, não seria efetivo o movimento. Vai fazer processos de armazenamento de íons, tá? Lembrando que o osso ele pode sofrer processos de descalcificação quando o corpo precisa de maiores concentrações de cálcio, tá? Então ele vai armazenar cálcio, fosfato e alguns outros íons que a gente vai ver lá na frente, que fazem parte do processo da matriz inorgânica desses ossos. E ele também vai armazenar toxinas e metais pesados, que aí já são processos patológicos, tá bom? Mas basicamente ele vai fazer prossuconar: proteção, suporte, sustentação, contração e armazenamento. Aprendam que o osso faz prossuconar, tá bom? O que mais a gente tem que entender? Deixa eu apagar aqui, para não ficar indo para outra. O que mais a gente tem que saber basicão sobre osso? Existem dois tipos de ossos. A gente tem o osso esponjoso, que são ossos que têm mais trabéculos, que são ossos que eles têm tipo o que lembra uma esponja mesmo, sabe? Eles são mais aerados e tudo mais, tipo os ossos do crânio, para que sejam ossos com menor volume, que sejam ossos que eles tenham um peso menor. Existem ossos não esponjosos, tá? Que aí são, por exemplo, o fêmur, que é um osso que ele só tem tecido esponjoso mais nas suas partes mais corticais, tá? Nas suas extremidades. Mas basicamente tem o esponjoso e não esponjoso. As células do osso, sim, histologicamente eles não têm diferença, tá bom? É só a presença dos canalículos e das trabéculas entre eles. Mas vamos aqui para as células, tá? Que citologia é bem importante. Vocês lembram que quando eu estava falando de cartilagem, eu falei de duas células. Eu falei de condrócitos e falei de condroblastos. Aqui, a gente vai trabalhar com três células. A gente vai trabalhar com osteócito, osteoblasto e osteoclasto, tá bom? Então, cada um tem uma função e umas características dele. Mas, basicamente, o osteócito, ele é aquele que fica dentro da lacuna. E aí, qual a diferença dessa lacuna, da lacuna do osso, para a lacuna do tecido cartilaginoso? No osso, eu só tenho um osteócito por lacuna. No cartilaginoso, eu poderia ter mais de um condrócito por lacuna, tá bom? Aqui eu só tenho um e é importante que vocês saibam a diferença entre eles, tá bom?
E aí os osteócitos, eles vão se comunicar através dos canalículos, que aí vão passar moléculas, que vão passar íons, tudo bem? E aí a gente tem os osteoblastos, que eles vão sintetizar, eles vão ajudar nos processos de mineralização, tá bom? Eles são ossos eles são células, perdão, que ajudam a compor a estrutura do osso, tá bom? Eles geralmente estão na superfície. E aí é tipo assim, se você for pensar um osteoblasto, o osteoblasto está aqui. Aí ele começa a produzir matriz orgânica, começa a fazer processos de mineralização, e aí ele vai começar a ser arrodeado, entre aspas, por essa matriz. E aí, à medida que ele vai sendo rodeado, ele vai entrando. Então, o osteoblasto ele vai se tornando um osteócito, porque essa matriz vai recobrindo ele até que ele vá mais para o centro. Mas o que eu preciso que vocês saibam? Osteócito é o que está na lacuna, osteoblasto ele vai estar mais na periferia e ele vai ajudar no processo de formação da matriz óssea e no processo de mineralização. Gabi, e o osteoclasto? Lembra que sediclasto, sedicava, ele vai ajudar no processo de desmineralização. Então, quando tem alguma alteração, algum estímulo hormonal, o osteoclasto vai lá no osso e começa a retirar esse depósito de íons, tá bom? Principalmente cálcio e fosfato do osso, para usar em outras estruturas, para usar porque o corpo está com hipocalcemia, enfim. Então, osteoclasto cava o osso. Osteoblasto, ele é o que vai formar, tá bom? Ele vai botar matriz óssea, ele vai botar o processo de mineralização. E a osteócito é aquela que está na lacuna. Sempre lembra que esse que termina em ósseo, ele vai estar de boa na lacuna lá, tranquilamente. Lembra agora que eu falei que vocês precisavam aprender a matriz do tecido cartilaginoso. No tecido ósseo, vocês também precisam aprender essa matriz. E aí, o tecido ósseo é diferente porque ele tem uma matriz inorgânica e ele tem uma matriz orgânica. A matriz orgânica dele é bem parecida com a do tecido cartilaginoso. Já a matriz inorgânica dele, ela é formada basicamente por íons. E aí, os principais são os que você precisa decorar: fosfato e cálcio. Então, no osso, na parte inorgânica, eu tenho fosfato e cálcio organizado em cristais de hidroxiapatita. Isso é bem importante. Então, fosfato e cálcio se juntam e formam cristais de hidroxiapatita. E esses cristais, eles têm uma capa de hidratação, que é formada por água e por íons, só para deixar eles hidratados. Então, basicamente, fosfato e cálcio se juntam em cristais de hidroxiapatita e existe uma capa de hidratação de água e de outros íons ao redor deles. A matriz orgânica é formada por fibras colágenas tipo 1. Vocês lembram qual é a outra estrutura que tem fibras colágenas tipo 1? É a cartilagem fibrosa. Lembra que eu disse que o colágeno tipo 1 ele é mais duro? Pronto. Então ele está tanto na fibrosa, na cartilagem fibrosa, que é a que aguenta mais impacto, quanto também está no tecido ósseo. Então eu tenho colágeno tipo 1, proteoglicanos e glicoproteínas. Então, pensa comigo, o que está formando o teu osso? Glicoproteínas, proteoglicanos, colágeno tipo 1, e aí o que vai mais diferenciar ele da cartilagem? Os cristais de hidroxiapatita, que são formados por fosfato e por cálcio juntos, tá bom? Então, basicamente, glicoproteína, proteoglicano, colágeno tipo 1 e cristais de hidroxiapatita, formados por fosfato e por cálcio, tá bom? Aqui, eu adorei essa foto, porque tem basicamente todas as estruturas do osso. Então, a primeira coisa que você tem que ver, aqui seria um osso esponjoso, tá? Odeio quando vem com a legenda, que eu fico só repetindo. Aqui é um osso esponjoso, tá bom? Que ele tem estas trabéculas que permitem a aeração, então fica realmente parecido com esponjinha. Aqui a gente tem um osso mais compacto, tá? Que seria o osso não esponjoso. E o que eu preciso que vocês lembrem? Fibras de Sharpey. Alguém lembra o que são fibras de Sharpey? Fibras de Sharpey são basicamente a cola que vai ligar o periósteo ao osso. Isso aqui é o periósteo. Tá vendo que o periósteo tem vasos? Ele também vai ajudar no processo de nutrição. Tá vendo que o vaso do periósteo aqui, ó, segue esse caminho. O vaso do periósteo tá vindo aqui, ó, e tá permitindo, tá chegando aqui no canal de Havers, tá? E aí o nome é Havers mesmo, é bem engraçado. Então, basicamente, fibras de Sharpey unem o periósteo ao osso. Eu tenho ossos esponjosos que possuem trabéculas e ossos compactos que não possuem trabéculas. E aí o osso, ele tem uma estrutura que a gente chama de osteoma, que aí no meio eu tenho um canal de Havers, comunicando um canal de Havers com outro. Eu tenho um canal de Volkmann,
Eu tenho osteócitos dentro das lacunas ao redor. Eu tenho lamelas, que são as camadas que vão. E eu tenho canalículos que permitem a passagem de nutrientes, enfim, de substâncias entre eles. Nessa foto, eu preciso que vocês entendam o que são os canais de Volkmann. Vocês estão vendo que os canais de Volkmann, eles permitem a comunicação entre os canais de Havertz. Então, eles vão ajudar nessa comunicação entre um e outro, consequentemente, a passagem de substâncias que estão vindo de onde? Do pericôndrio, tá bom? Então, estão vindo do pericôndrio e aí vão para os canais de Havertz e conseguem passar de um canal de Havertz para outro através dos canais de Volkmann. Essas estruturas somam as fibras de Sharpey, todas aparecem na lâmina, tá bom? Lembrando que é uma lâmina de esgaço, uma lâmina que se vai lixando até ela ficar compatível com o microscópio. Para corar osso, você precisa fazer processos de desmineralização. Então, você precisa tirar aquelas estruturas minerais. E aí é um processo bem mais complicado e é mais difícil de ter essa lâmina. Na FIP, as lâminas de Jorge são lâminas de esgaço. Então, eu vou mostrar para vocês, dá para ver todas essas estruturas nitidamente. Tudo bem? Basicamente, daqui, lembrem, canais de Volkmann, que vão comunicar os canais de Havertz, as fibras de Sharpey, lamelas, canalículos. Eu sei que é muita estrutura, mas dá para pegar, é bem tranquilo. Lâmina de osso é uma lâmina que você não erra, porque ela é muito característica, tá bom? Aqui, essa foto é perfeitamente o que você vai ver na lâmina, tá? Deixa eu apagar aqui. Ela é basicamente o que você consegue enxergar na lâmina, porque os canais de Volkmann, vocês vão ver que é basicamente um traço. E aí, o que você consegue ver? Você vai conseguir ver as lacunas, e aí eu preciso que vocês lembrem que no osso eu tenho um osteócito e uma lacuna, tá bom? Então, eu só tenho um osteócito. Então, é uma lacuna. As lamelas são essas camadas, ó. Isso aqui é uma lamela, isso aqui é outra lamela, isso aqui é outra lamela, tá bom? Então, lamelas são essas tirinhas, essas camadinhas que tem. Aqui é o canal de Havertz. Se eu tivesse dois canais de Havertz aqui, ó, um canal de Havertz, dois canais de Havertz, e entre eles um traço, esse traço eu chamaria de canal de Volkmann. Tá bom? Basicamente é isso. E aqui eu tenho as lamelas, aqui é a substância cimentante, e esses tracinhos que estão correndo aqui são os canalículos, tá bom? Servem também para passagem de substâncias, ok? Prende comigo. Lacuna, que pode conter um osteócito. Canal de Havertz é a bola preta no meio. Canal de Volkmann é o traço entre as bolas pretas, tá bom? Lacuna são esses buracos, que é onde estão os osteócitos. Lamelas são essas camadinhas circulares, tá? E osteon é basicamente tudo, é a estrutura completa. Você forma um osteon, é essa bola formada por todas as lamelas, todas as lacunas, que circundam um canal de Havertz. Você formou um osteon, tá? Eu vou mostrar agora nas lâminas para vocês verem como é totalmente igual a essas fotos. Totalmente igual, é um pouco forçado, mas é bem parecido com essas lâminas, tá? Aqui eu botei para desenhar, né? Deixa eu fazer. Ó. Deixa eu fazer de preto, porque vai ficar exatamente na cor da estrutura. Então, vamos lá. Teoria do chute aqui. Nunca digam a Jorge que eu ensinei assim, tá? Teoria do chute. Viu a lâmina, não sabe o que é, sabe que é de osso, que é bem reconhecível a lâmina de osso. Viu uma bola preta, chuta, canal de Havertz. Tá? Tem duas bolas pretas e um traço no meio. Chuta o quê? Canal de Volkmann. Beleza. Tem a bola preta. E aí começou... Gente, sem a função de fazer a bola direito fica triste pra mim, porque eu treino muito, mas enfim. Tá. O que é isso aqui? Lamela. Tá? A camada é lamela. Lamela. Os tracinhos que estão correndo aqui
são canalículos. Tá bom? Canalículos, bola preta no meio, Havers. Traços entre duas bolas pretas, Volkmann. As camadinhas, lamelas. Os tracinhos fininhos que tem no meio das camadinhas, canalículo. Tá bom? E tudo isso aqui, sim. E aqui ainda tem os buracos, né? Que são as lacunas. Dentro das lacunas, um osteócitos. Então, aqui é uma lacuna. Se tiver em branco, é uma lacuna vazia. Se tiver uma lacuna toda pretinha, é uma lacuna com osteócito. Tá bom? E toda essa estrutura eu chamo de osteon. Pegou? Bola preta, canal de Havers. Traço entre as bolas pretas, canais de Volkmann. Camadinhas ao redor da bola preta, lamelas. Os buraquinhos, lacuna. Dentro do buraquinho, osteócito. Os tracinhos que ficam correndo no meio das lamelas, canalículos. Toda a estrutura circular, osteon. Tranquilo? Deixa eu apagar aqui. Tá vendo como é bem semelhante? Bola preta, canal de Havers. Os tracinhos correndo, canal de Volkmann. Bola preta, Havers. Havers. Esse tracinho correndo, Volkmann. Tá bom? Aqui, se fosse com muita boa vontade, lacuna. Dentro da lacuna, osteócito. Tá bom? Ó. Volkmann, 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 Havers, Havers, Havers. Esse aqui é um dos mais perfeitos, porque tem tipo 2 Havers e um Volkmann no meio. Tá bom? Eu adoro lama de osso. É uma das minhas preferidas, porque eu acho ela bem tranquila, não tem estresse com ela. Tá? Esse circuladozinho é um osteol, é um osteon, tá bom? Aqui, com muita força de vontade, na lâmina é muito fácil de ver, porque como aqui tá a foto, é mais difícil. Vocês veem uns tracinhos andando assim, vários tracinhos na direção do centro, na direção do canal de Havers. Então, isso são os canalículos. E cada tracinho, ele é segmentado, ó. Se você tentar aqui, ó, você vê que aqui tem uma camada, aqui tem outra camada, aqui tem outra camada e por fora tem outra camada. Então, são várias camadinhas, que são o quê? As lamelas, tá bom? Então, canal de Havers, as lamelas aqui, circunferenciando ela, né, fazendo um círculo. E os canalículos, dá pra ver bem nitidamente. Aqui, lacunas com osteócitos, tá bom? E aqui, por exemplo, uma lacuna sem osteócito, que é a lacuna que tá em branco. Aqui a gente tem outra lâmina de osso, tá bom? E aí a gente vai ter canal de Havers, canal de Volkmann, Havers, Havers, tá bom? Volkmann, Volkmann. Lâmina de osso é bem repetitiva. Quando cai, velho, ela é muito boa de acertar. É uma questão quase ganha, tá bom? Porque só tem isso para cobrar. Canalículo, que é bem difícil de cobrar, então normalmente não é cobrado. Canal de Havers normalmente cai. Na minha prova, se não me engano, caiu um canal de Volkmann, que é justamente essa tripinha aí no meio da lâmina. Então, ele pode cobrar canalículo, lamela também é bem difícil de cobrar, ele nunca cobra. Havers, Volkmann e lacunas com osteócitos. Normalmente, quais são a maior probabilidade de cair? Havers, Volkmann e lacuna com osteócito. Buraco preto grande, Havers, tracinho entre os buracos pretos ou simplesmente tracinho uma tripinha no meio da lâmina, Volkmann. E o buraquinho menor é a lacuna com osteócito, tá bom? Aqui é outra lâmina com as mesmas estruturas, os osteócitos, os canalículos, que são essas rajadinhas aqui, tá? Pode considerar uma rajadinha. Lembrando, a maior probabilidade de cair é Havers, Volkmann ou osteócito, tá? São as principais. E é isso.